Irmãos, eu fiquei a semana toda preparando uma mensagem e Deus mudou ela. Eu ia falar sobre a fé emotiva e a fé verdadeira. E comecei a falar com Deus sobre esse assunto e buscando a presença do Senhor através da palavra dele. E de repente Deus muda todo o curso da mensagem e eu gostaria de meditar com os irmãos essa mensagem. É uma mensagem que vai às vezes nos tocar, às vezes não vai nos tocar, às vezes vai nos ensinar, às vezes também não vai ter edificação para nós. Mas eu creio que a palavra de Deus fala que ela não se torna vazia. Ela não volta vazia. Ela preenche o nosso vazio. Ela preenche aquilo que nós necessitamos. E cada palavra que é expressada, é louvada, ela é uma mensagem de Deus ao nosso coração. Quando nós louvamos ao Senhor, nós temos que entender que o louvor é a expressão de uma gratidão para Deus através dos nossos lábios. E nós temos que viver aquilo que nós estamos louvando aqui. Se Deus no louvor fala para nós pular, vamos pular. Se é para bater palmas, vamos bater palmas. Se for para entrar na adoração a Ele em Espírito, vamos entrar na adoração em Espírito. Então o louvor é uma palavra do Senhor cantada aos nossos corações. E eu gostaria de trazer essa meditação para nós. Nós sabemos que nós somos pessoas de Deus. Somos homens e mulheres que estamos caminhando para a vida eterna. E nós temos um período de santificação aqui na terra. Nós temos um período de nos prepararmos para a vida eterna. Sabia disso? Não é esperar Jesus voltar não para se preparar para a vida eterna não. Porque se nós esperarmos Jesus voltar e depois, ainda mais tempo. Então, da palavra de Deus para se orar e vigiar, para não entrar em tentação. O homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, a jovem de Deus tem que orar e vigiar para não entrar em tentação. A mensagem de hoje é para os jovens, para mim e para todos nós. A mensagem é o seguinte: fala sobre o casamento baseado na carne e o casamento baseado no Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. E deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos viajar na Bíblia hoje bastante. E Deus vai falar ao nosso coração. Amém? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 a seguir. Eu separei 3 textos aqui para nós meditarmos e depois quero que vocês entendam. Quem quer casar aí? Amém? Glória a Deus. Então prepara, um chicote. Glória a Deus. Muito bem. Vamos ler alguns versículos aqui e vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nosso coração. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 a seguir, apóstolo Paulo expressa sobre a grandeza e conselhos sobre o casamento. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Alguém tinha escrito para eles sobre isso. Presta atenção. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa, e a cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Amém? Então nós entendemos que alguém escreveu para Paulo preocupado com essa questão. Mas aqui na carta de Paulo, ele fala que eles escreveram que queria que os homens ou as mulheres não se casassem. Mas aí ele viu assim que não poderia ficar dessa forma, dessa maneira, porque existia uma tentação maior, que chama-se o desejo da nossa carne.
É o desejo que Deus colocou no homem e na mulher. É o desejo que o homem tem e a mulher também tem. Mas para não viver uma vida imoral, uma vida em pecado, sem comunhão, ele fala assim, é melhor que se case. É melhor que vocês tenham a sua própria mulher e você tenha o seu próprio marido. Então ele começa a questionar com isso. Então eu comecei a meditar sobre essa questão de casamento, uma coisa tão difícil de lidar com isso, porque os gêneros não se batem. E a necessidade de se compreender um lado e de se compreender o outro. Aí eu fui lá em Gênesis e falei assim, Senhor, mas o Senhor fala aqui que o Senhor faz o homem e a mulher. E fala assim, é melhor que o homem saia do seu pai e da sua mãe, e a mulher saia da mãe do seu pai, se o junte e se case com seu marido e com sua esposa. Eu comecei a meditar com essa questão, aí Deus me deu uma mensagem sobre a questão do casamento na carne e do casamento no espírito. Quando nós éramos no mundo, se eu antes não tivesse, se eu tivesse conhecido Jesus antes de ter casado, ter amado minha esposa, que está aqui do meu lado, passou grandes batalhas comigo, grandes lutas, grandes dificuldades. E eu passei com ela também, ela passou comigo. Falta às vezes, de compreensão, falta de entendimento, falta disso, falta daquilo, porque nós não crescemos na base sólida de Jesus, na solidez da graça do Senhor. Então, nós tivemos que aprender sozinho, arranhando um com o outro, né? Como gato. Mas eu quero dizer o seguinte, quando nós queremos algo diferente, quando nós vivemos no mundo da carne, quando nós somos homens carnais, que não temos a presença de Deus, nós procuramos algo que preenche o nosso vazio carnal. Então nós encontramos uma gatinha, opa, essa aí. Encontramos um gatinho, opa, esse aí. Olhamos pela estética dos olhos e começamos a entrar uma coisa dentro de nós chamada paixão e não amor. E essa paixão, ela começa a penetrar dentro de nós e nós começamos a viver o desejo da carne naquele casamento. E nós fazemos as coisas erradas antes de nos casarmos. Produzimos os filhos antes do casamento. Fazemos atos sexuais e morais que não agradam ao Senhor. Quer dizer o seguinte, não é o ato de fazer sexo, é o ato de estar no pecado. Não é o ato de fazer amor, mas o que está errado é que você não está casado, você não está fazendo as coisas fora do casamento, desagrada o Senhor. Eu quero dizer porque nós não tínhamos entendimento do que era servir a Deus. Nós vivíamos na carne, vivíamos na emoção da carne, no desejo da nossa carne. O desejo da nossa carne é tudo imoral, é tudo ilícito, é tudo desregrado, é tudo fora do desejo de Deus. E quando nós entramos nesse ato de querer nos aproximar de alguém, apaixonar por alguém, no desejo da nossa carne, tudo está lindo, tudo está maravilhoso, não tem defeito. Olha para ele, pode estar com os dentes tudo sujos, está lindo demais. Você pode estar fedendo, você está cheirosa demais. Você está cheiroso demais. Não tem defeito. Mas depois que se casa, vira-se um trem esquisito. Começa a se arranhar, o diabo começa a entrar no meio, começa a fazer, porque não tem a presença de Deus. E casou fora da presença de Deus. Casou sem a direção de Deus. Eu estou falando do casamento da carne. E nós nos pagamos um preço por causa desse casamento. Nós sofremos por causa desse casamento da carne.
Aí de repente Deus vem e entra na minha vida, entra na vida da minha esposa e transforma ela primeiro, depois vem me transforma, mas ela paga um preço para me ser transformado, ou vice-versa, o marido vai lá e paga um preço para Deus transformar a esposa, porque Deus quer me encontrar com ele primeiro. Aquilo que era desejo carnal, a paixão carnal, agora precisa se transformar em amor verdadeiro. Aí o bicho pega. Que é aos defeitos, aos erros, que o diabo sempre vai jogar na cara. Mas se a pessoa ela se converte, ela não para para pensar que entrou algo especial dentro dela. Que o amor é paciente, é benigno, é compassivo, é paciente, é doador. A paixão não é destruidora, ela vem como um furacão e destrói tudo. Mas o amor não, ele vem para ter compreensão, ele vem para poder sustentar uma base, para fortalecer um elo, que é Deus que une, e não o homem que une. E quando nós somos jovens, nós temos o desejo desse amor, entre aspas, amor da paixão. Desejo de satisfazer esse corpo bonitinho que eu tenho. E da menina também que tem um corpo bonitinho. Mas quando eu comecei a ler sobre isso, Deus entrou dentro do meu coração de uma maneira forte, tremenda. Eu falei assim, Senhor, mas o que o Senhor quer de mim? Eu não queria falar sobre esse assunto. Eu não quero falar sobre esse assunto. Eu acho que não é conveniente falar sobre isso agora. Aí Deus falou assim, fala. Eu não quero você falando outra coisa na igreja. Deste domingo. Eu não sei por que Deus quer isso. Então, quando nós temos um casamento, uma base, só baseado na carne e não no espírito, há uma dificuldade imensa de compreensão. Então, por isso que o apóstolo Paulo escreve e fala para a igreja de Corinto: se vocês querem viver dessa forma, solteiro, mas viver nessa bagunça, nessa situação erônica, nessa situação de imoralidade, é melhor que se case. E cada um tem a sua mulher, e cada um tem o seu marido. Porque você não está envergonhando não é a mim, nem a nada, mas não ser a Deus e a igreja do Senhor. Continuando, verso 4. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Amém? Amém. Quando nós estamos lá na vida carnal, nós vivemos uma vida de qualquer forma. E há um desejo grande de estar com o marido, e há um desejo grande de estar com a esposa, de se agrupar, se ajuntar. Mas quando se converte, há uma separação que o diabo coloca para poder destruir. Ele coloca a frieza no casamento, ele coloca a frieza do desejo do marido para com a esposa e da esposa com o marido. E há uma separação. E começamos a distanciar, porque o diabo quer isso. Quando nós estamos no casamento da carne, nós estamos todo desejo o tempo todo um com o outro. Mas quando nós se convertamos, o diabo quer fazer o contrário. Ele quer colocar a frieza para que não haja juntamento entre o marido e a esposa, para que não haja sustentamento do amor verdadeiro que é de Deus. Está entendendo? Então a palavra de Deus fala que o marido não tem mais domínio sobre a sua... Sobre o quê? O marido não tem mais domínio sobre a sua carne, sobre o seu corpo, porque quem manda no corpo do marido agora é a esposa. E a esposa também, o marido também, agora também
tem o domínio sobre o corpo da sua esposa. A mulher já não manda mais. Né? Mas por quê? Há tantos casamentos destruídos no meio do povo de Deus. Porque quando lá na carne era de Deus, depois que se torna evangélico, não é de Deus mais. É por causa de um tropeço de Satanás que coloca barreiras em nossa vida para destruir o laço que Deus preparou, para que nós possamos continuar laçados um no outro e não enlaçados pelo diabo. Glória a Deus. E quando nós compreendemos isso, nós pisamos na cobra em Satanás e falamos: ó, o Senhor está nos dando autoridade para pisar sobre o mal que está sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha casa, porque eu tenho autoridade. Quando eu estava na carne, estava tudo bem. Agora que eu estou no Espírito, tudo vai mal. Amém, Jesus. Por quê? Vou ficar servindo a Deus um casamento de aparência, ou viver um casamento sincero e verdadeiro, que Deus realmente está nessa história. Amém. Amém? Então, o apóstolo Paulo fala que o casal tem que ter essa harmonia. Vou repetir de novo: a esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu esposo, o marido. E assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Você confunde a cabeça da gente, né, irmãos? Aí o diabo fala assim, ó: nada disso não, você não pode dizer pra mim não, tá? Você sai daqui, afasta de mim. Eu não. Pronto. Então tá bom. Aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 mês. Daqui um dia tem 2 meses, 3 meses e não tem ajuntamento. Não tem carinho, não tem amor, não tem. Aí quando você vê, virou. Como é que eu vou falar? Nem irmãozinho. Colega? Não, até colega abraça, né, irmão? Colega abraça, amigo abraça. Se torna estranho dentro da sua própria casa. É verdade. Não tem mais aproximação. Não tem mais aconchego. Vamos continuar. Presta atenção no verso 5. Que os dois não se neguem um ao outro. A não ser que concorde em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Ô glória! Meu bem, meu amor, hoje nós vamos dedicar nosso dia ao Senhor. Faz aí, em nome de Jesus. A não ser se nós vamos fazer a obra do Senhor, nós vamos subir ao monte, nós vamos orar. Então hoje nós vamos desajuntar. Mas presta atenção. Presta atenção, o que diz mais aqui? Mas depois deve voltar e ter relações, a fim de não cair nas tentações de Satanás. Por não poder. Mas depois deve voltar e ter relações a fim de não cair nas tentações de quem? Satanás. Por não poderem se dominar. Verso 6. Não digo isso como uma ordem, mas como sugestão. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu. Como Paulo era? Homem livre. Não tinha preocupação com mulher, não tinha preocupação com filho,
Não tinha preocupação com casa, ele tinha preocupação de fazer a obra de Deus. Ele não tinha mulher para ficar ouvindo ele. A mulher não tinha um homem para ficar enchendo o saco dela, que era missionária de Deus, ela não tinha preocupação com ficar lá. Oh, tem que limpar a casa, tem que passar roupa, tem que fazer aquilo. Você não fez comida para mim hoje. Livre. Fazer a vontade de Deus. Mas se você não é livre, você vive com seu esposo, com sua esposa, nós temos obrigações um com o outro. Glória a Deus. Nós temos que repartir as responsabilidades. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades como marido, e nós também temos que assumir a nossa responsabilidade como esposa. Deveres entre os dois. Mas se você quer uma vida livre para fazer a vontade de Deus, que seu esposo não seja empecilho e nem sua esposa seja empecilho. Glória a Deus, aleluia. Então não case, vive a vida do solteiro. Vamos continuar então. Vou repetir o verso 7. Realmente eu gostaria que todos vocês fossem como eu. Porém, cada um tem um dom que Deus lhe deu. Um tem este dom, este dom e o outro aquele. Quer dizer, cada um recebeu um dom de Deus. Uns vai se casar e outros não vão se casar. Outros vão constituir família, outros não vão constituir família. Mas aqueles que quiserem viver uma vida solteira, que não entrem em tentação de Satanás e não faça as coisas imorais, que não venha desagradar os olhos de Deus. E aquele que é casado, que possa cultivar o teu casamento com a tua esposa na harmonia, no amor, na graça de Deus. E não viver um casamento na carne humana, só da paixão. É verdade. Hoje está bem, amanhã está porrada. Amanhã tá na porrada, no outro dia está no amor. No outro dia está no amor, no outro dia está na porrada. Na carne é assim. O casamento na carne é. Hoje é amor, não é porrada. Mas depois, né, irmãos, que conhece Jesus, que se converte, limpa o coração, deixa o Senhor tratar, deixa o Deus limpar de todas as mágoas, de todas as angústias, de todas as aflições, aí sim se torna uma nova. Aleluia. Aí o amor suporta tudo. Verdade? Amém. Verdade. Verdade é a palavra, né? Nação é difícil. Na palavra, Deus fala, o amor supera tudo. Suporta tudo, aguenta tudo. Mas a primeira porrada que leva um do outro. Aleluia, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Verso 8. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para elas ficarem sem casar, como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo, o quê? O desejo sexual, o desejo da carne. Então case-se, pois é melhor casar do que ficar atrasado. Né? Perdeu o marido, ficou viúvo. Eu vou ficar com um, vou ficar com o outro, que negócio de ficar, né? Aí fica queimado aí, na boca de um, na boca do outro. Então o apóstolo Paulo diverte, ó, melhor que se case. Já que não consegue ficar sem um negocinho, então case.
Aleluia, glória a Deus. Amém. Deixa eu gravar. Eu não estou falando nada demais, estou falando alguma coisa demais aqui. Glória, aleluia. Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Verso 10. Para os que já estão casados, tem um mandamento. Oh, glória. Assim, eu estou casado. Eu ainda estou solteiro. Quem está solteiro aí? Não, quem está solteiro? Glória a Deus. Para os que estão casados, tem um mandamento. Que não é meu, mas do Senhor. Que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case de novo. Ou então que faça as pazes com o marido. E que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo o mesmo, e não o Senhor. Ele mesmo falou. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, ela concorda em continuar vivendo com ele, e ele não se divorcie dela. Eu casei com uma mulher, eu sou cristão, e ela não é cristã. Se ela concorda em viver comigo dessa forma, é melhor que eu viva com ela, não se divorcio, não largo ela. Porque o homem cristão edifica a sua casa, como a mulher cristã edifica a sua casa. Amém. Glória a Deus. Amém. E ambos se tornam servos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pois Deus aceita o homem que não é cristão, pois ele está unido com a sua esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com o seu marido que é cristão. Se não fosse assim, os seus filhos deles não pertenciam a Deus. Os filhos daqueles homens, daquela mulher não pertenciam a Deus. Mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesse caso, o marido cristão ou a mulher ou a esposa cristã, esta está livre para fazer como quiser. Pois Deus chamou vocês para viver em paz ou em santidade. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu não posso ter um casamento tribulado. Eu não posso ter um casamento que me separa do amor de Deus. Eu não posso ter um casamento que venha destruir a minha fé, que venha me separar de Deus, que diz a palavra de Deus, o que separará você de Deus? Ninguém. Nada pode nos separar de Deus. E Jesus falou assim, ó, que aquele que não largar, aí é o quê? Pai, mãe, irmãos, que mais? Esposo, tudo por causa de mim, não é digno? Seguir a Ele. Mas aquilo que atrapalha a sua fé, aquilo que atrapalha a sua caminhada, aquilo que é tropeço na sua fé, porque se você continuar com tropeço na sua vida, você vai tropeçar e vai cair, e o tombo é grande, e vai para o abismo. Caiu, tropeçou, vai para onde? Nada pode nos separar da Rama Shori Kaya Lama. Rama Shori Alama.